Oi, segundo ano. Como eu havia falado com vocês, vou gravar essa aula aqui sobre a variação morfológica das angiospermas para a gente finalizar o nosso capítulo 17, tá bom? Por que falar sobre variações morfológicas nesse grupo específico das angiospermas? Porque esse grupo de plantas terrestres é um grupo muito diverso quando comparado com os outros grupos que a gente estudou: briófitas, pteridófitas, gimnospermas, principalmente, né, por conta daquelas características que são exclusivas para esse grupo, como presença de flores e presença de frutos, que permite uma maior dispersão desse grupo e, consequentemente, conquista de novos ambientes terrestres, tá bom? Então, é por isso que existe essa grande diversidade morfológica dentro desse grupo de plantas terrestres, dentro das angiospermas. Vamos falar dessas variações em relação aos órgãos vegetativos dessas plantas, tá? Raiz, caule e folhas. Começando pelos caules, a gente pode classificar os caules como aéreos, ou seja, que estão acima do solo, ou subterrâneos. Em relação aos caules aéreos, eles ainda podem ser eretos ou flexíveis. Aqui nesse slide eu coloquei 4 exemplos, como as imagens mostram, de caules aéreos eretos, tá? Eles podem ser classificados em tronco, estipe, colmo e haste. Tronco, ó, aqui nessa primeira imagem, a gente vai falar sobre as principais características de cada um desses tipos de caule, tá bom? Então, tronco, nessa primeira imagem, estipe, tá? Muito comum em coqueiros, palmeira, como comum em bambus, tá bom? Cana-de-açúcar e haste, muito frequente também nas herbáceas. Falando de cada um deles, trouxe aqui primeiro o tronco, tá? Então, é um caule muito resistente, que apresenta ramos. Então, a gente vai ver que outros caules eretos não vão apresentar ramos. O tronco pode apresentar ramos, geralmente apresenta, tá? Principalmente na porção superior, formando a copa das árvores, tá bom? Estão presentes em plantas de grande porte e, consequentemente, são plantas que têm aquele crescimento secundário, que é o crescimento do caule em espessura. Então, tem a presença de tecidos meristemáticos secundários que se desenvolvem e originam tecidos secundários que permitem o crescimento lateral em espessura, permite que os troncos fiquem o quê? Mais grossos, com maior diâmetro, tá bom? Então, a gente vê essa variedade de troncos aqui, ó, nas plantas das angiospermas, ok? Continuando com caules aéreos eretos, temos estipe, tá? Que é longo também, um caule bem longo, só que não é ramificado. Ele forma como se fosse uma coroa só na porção superior, certo? Um conjunto de folhas na porção superior. Típico de coqueiros e palmeiras, tá bom? Aqui eu trouxe até o Jardim Botânico lá do Rio, que tem essa passarela enorme de palmeiras. E aqui, ó, os coqueiros muito comum na nossa região. Como também é um outro tipo de caules aéreos eretos, tá? Não são ramificados e tem a presença, então, características exclusivas é a presença de nós e entre nós bem definidos. Então, a gente consegue ver essas marcações dos nós bem definidos e, consequentemente, entre os nós tem entre nós. Podem ser ocos, tá? Como no bambu. Então, se a gente corta o bambu, né, o caule do bambu chamado de colmo, a gente vê que é oco, tá? Como pode ser maciço também, como na cana-de-açúcar. Então, aqui mesmo no bambu, são caules bastante resistentes, usados inclusive para utensílios domésticos, usados na fabricação de móveis, são bem resistentes, tá? Muito procurados e valorizados. A gente tem também aquele corredor de bambu aqui no aeroporto de Salvador, né? Outro tipo de caule aéreo ereto são chamados de hastes, que já são flexíveis, são fininhos, de pequeno porte, bem comum nas plantas herbáceas, como tomateiro, manjericão, arruda, hortelã, tá? Característico de plantas jovens e são clorofilados, ou seja, tem a capacidade de realizar fotossíntese, tá bom? Então, as células, principalmente aquelas células que formam ali o tecido parenquimático
do caule, aquelas células vegetais apresentam o pigmento fotossintético, a clorofila, dentro dos seus cloroplastos, que vai permitir a realização desse tipo de reação dentro das células do caule. Falando de caules aéreos agora não eretos, a gente tem os rastejantes, tá? Que eles crescem paralelamente ao solo. Então, são finos, são longos, tem um crescimento, ó, muito grande e pode dar frutos, ó, ao longo do caule, tá bom? Ó, exemplo, a boboreira, tá? Assim também como o pé de melancia. Temos aqueles caules chamados de trepadores, que se enrolam em algum suporte, madeira, certo? Ou até em outra planta, tá bom? Crescem muito em comprimento, agora são bem fininhos, tá? Crescem pouco em diâmetro. Exemplo, a planta da uva, né, vidreira, o chuchu, tá bom? Agora vamos falar de caules aéreos não eretos, muito comuns, tá? Na nossa região aqui, no sertão da Bahia, por exemplo, que são os cladódios, tá? Esses cladódios são caules clorofilados, ou seja, têm a capacidade de realizar fotossíntese. Muito comuns são os cactos, que apresentam também folhas modificadas, que são os espinhos, tá bom? E comuns em plantas xerófilas, em ambientes aqui da Caatinga, por exemplo. Então, é uma planta que a gente vê com frequência e que a gente consegue perceber, tá? O caule verde, justamente pela presença da clorofila. A gente já percebe uma relação área-superfície maior, justamente porque é essa região que realiza a fotossíntese e as plantas, e as folhas, que são, na verdade, os espinhos, é uma maneira de adaptação para evitar ou diminuir a perda excessiva de água, ok? E diminuir também essa razão, superfície e volume de contato com os raios solares. Falando das folhas modificadas, agora a gente percebe uma grande diversidade, tá? Algumas folhas das angiospermas, elas são modificadas para capturar insetos, por exemplo. Mas aí vocês podem me perguntar, poxa, mas as plantas não são seres autotróficos, né? Realizam fotossíntese para produzir o seu próprio alimento, para que capturar inseto? Então, uma planta carnívora, que tem essa capacidade de capturar insetos, ela não vive exclusivamente dos nutrientes obtidos por esses insetos. É uma forma complementar de nutrição, mas a principal nutrição, lógico, que é a produção da matéria orgânica vinda da reação da fotossíntese, tá bom? Então, as folhas sendo o principal órgão vegetativo que realiza a fotossíntese, por exemplo. Agora, diferente dos cactos, tá? Que as folhas são o quê? Os espinhos, então essa parte achatada maior são os caules, cladódios, desculpa que eu falei no slide anterior, que, como eu também já havia dito, essa adaptação da folha, né, formando espinho, é justamente para diminuir, ó, a evapotranspiração, que é a perda de água, e diminuir essa relação superfície, né, a área superficial de contato com os raios solares, tá? As gavinhas também que formam tipo os espirais, né, são modificações também foliares, que permite que as plantas que apresentam essas modificações possam se agarrar a outras superfícies, a outras plantas, inclusive, e conseguem se desenvolver melhor e alcançar, né, uma área ambiental maior também. As brácteas são, né, folhas, não são flores, então muitas pessoas acham que essas brácteas aqui são flores, mas na verdade elas são folhas modificadas que ficam em voltas das flores, ó, as flores branquinhas aqui, ó, tá vendo? Que é, na verdade, uma adaptação para atrair uma quantidade maior de polinizadores. Tá? Então, ó, percebam essa variação, né? Essa variedade de folhas modificadas dentro do grupo das angiospermas. Falando em raízes, as raízes também podem ser aéreas, tá? E as raízes podem ser subterrâneas. As raízes aéreas estão acima do solo, raízes subterrâneas abaixo. E ainda temos também as raízes aquáticas, tá? Porque em relação às aéreas e subterrâneas, são aquelas raízes terrestres, tá? Presente em plantas terrestres. Então, eu coloquei aqui nesse slide alguns exemplos de raízes aéreas, tá? Terrestres, como ó, as raízes tabulares,
muito presentes em árvores de grande porte. A gente consegue ver aqui algumas dessas plantas com essas raízes na Avenida SM, aqui em Salvador, né? Algumas delas, infelizmente, sendo cortadas, podadas por conta da BRT, que vai passar por aquela região. Então, são árvores centenárias, então, um crescimento enorme, permite uma sustentação, um suporte para essas plantas de grande porte. A gente tem também as raízes, que são chamadas raízes respiratórias, tá? Que são raízes presentes em plantas de mangue. Essas raízes, elas são voltadas para cima e tem orifícios chamados pneumatóforos, que permite, né, auxilia que a planta faça uma troca gasosa, porque esses tipos de plantas com essas raízes que estão presentes nos mangues, os mangues têm um solo pobre em oxigênio. Então, auxilia essa troca gasosa, tá bom? Então, permite a entrada de oxigênio pelas raízes, ok? E por isso que tem esses orifícios, e são raízes voltadas para cima. A gente consegue ver muito na Baía de Camumu, né? Na ilha de Boipeba, Moreré. Então, a gente consegue ver nessas regiões de mangue, a gente consegue ver essas raízes pneumatóforas, tá? Temos as raízes também estranguladoras, porque quando a gente pensa em estranguladora, pensa que vai estrangular e matar a planta hospedeira, né? Não. Ela vai se fixar, tá? Ela vai rodear uma outra planta, mas ela não mata a planta. Por quê? Porque ela não consegue penetrar, por exemplo, tirando a seiva elaborada da planta que está lá nos vasos do floema. Então, é como se ela precisasse de uma outra planta, tá? Para se suportar, para conseguir crescer e se desenvolver. Mas ela não vai matar a planta que ela está servindo de suporte, tá bom? Que está dando suporte a ela. Então, essas raízes estranguladoras presentes em determinadas espécies de plantas não vão matar a planta que está dando suporte a essas raízes. Agora vamos falar dessas raízes aqui, ó, raízes sugadoras, tá bom? Muito presentes no cipó chumbo, tá? Esse tipo de planta aqui a gente vê também com frequência. É uma planta parasita, onde suas raízes, na verdade, toda planta não realiza fotossíntese. Então, inclusive, pela própria coloração da planta, a gente sabe que o pigmento clorofila não existe, tá? Então, não realiza fotossíntese. E esse tipo de planta, como o cipó-chumbo, precisa de uma planta hospedeira. Por quê? Porque as suas raízes, eu coloquei, ó, uma imagem aqui, ó as raízes do cipó-chumbo, chegam ao caule, tá? Da planta hospedeira, conseguem penetrar no caule, atingir o floema, que é o vaso condutor que conduz a seiva elaborada, né? Produto da fotossíntese, para obter essa seiva elaborada, para obter essa matéria orgânica e conseguir sobreviver. Então, essa planta parasita só consegue sobreviver com a planta hospedeira, porque ela não tem a capacidade de realizar fotossíntese, ela não realiza. Agora, prestem bem atenção. Elas podem matar a planta hospedeira? Pode. Agora, como é que eu posso dizer? É viável? Seria interessante matar? Não. Tá? Por quê? Porque ela precisa daquela planta para sobreviver. Então, elas vão tirando ali, as suas raízes conseguem chegar, certo? Até o floema, tira ali a sua seiva elaborada, mas não tem a intenção de tirar muita seiva elaborada, uma quantidade maior que puder, para matar a planta. Não. Ela quer que a planta esteja viva, conseguindo realizar fotossíntese, conseguindo produzir, né, a sua matéria orgânica, para que o cipó-chumbo, com suas raízes, consigam chegar lá e pegar essa seiva elaborada e conseguir se manter vivo, se desenvolver também, ok? Geralmente, algumas plantas, inclusive até quando a gente fala também de raízes trepadeiras, como eu mostrei aqui, ó, na imagem 3, elas matam a planta por conta que elas fazem também um sombreamento, certo? Na planta hospedeira. Tanto o cipó-chumbo, com suas raízes sugadoras, como outros tipos de plantas com suas raízes trepadeiras. Então, elas fazem um sombreamento na planta hospedeira, na planta que dá suporte a ela, e com esse sombreamento, a incidência de luz solar, né, é dificultada, e então a taxa fotossintética diminui, podendo causar uma morte dessa planta hospedeira
no caso das raízes sugadoras, e também nas plantas que estão dando suporte às raízes trepadeiras, tá bom? Em relação às raízes subterrâneas, porque até agora eu estava falando das raízes aéreas, em relação às raízes subterrâneas, que são aquelas que estão abaixo, né, do solo, que estão no subsolo, temos as raízes pivotantes, que é aquela que tem uma raiz central e outras raízes secundárias, e temos a raiz fasciculada, tá bom? Chamada também de cabeleira, porque olha essa imagem aqui, ó, parece uma cabeleira, tá? Então são raízes que geralmente têm o mesmo tamanho, tá bom? São raízes bem fininhas e que, inclusive, quando comparada com as raízes pivotantes, causa menor erosão ao solo quando comparada com essa raiz pivotante. Então, a raiz fasciculada ou raiz em cabeleira já tem estudos científicos, artigos divulgados, mostrando a taxa de erosão menor dessas raízes fasciculadas, certo? Algumas raízes têm a capacidade também de armazenar substâncias nutritivas como o amido. Então, lá no tecido parênquimático, tá bom? Dessas raízes, essas células do parênquima vai ter o quê? A capacidade de conter, certo? De armazenar amido. Então, algumas raízes, elas são bastante valorizadas por conta do consumo para alguns animais e também para nós seres humanos, tá? Essas raízes são chamadas de raízes tuberculosas, tá bom? Tuberosas, tá bom? Que são as raízes cenoura, beterraba, mandioca, tá bom? Assim como também caules tuberosos que é o gengibre, tá bom? A batatinha inglesa, que a gente vê aqueles pontinhos pretos na nossa batatinha inglesa que a gente come, é justamente os nós ali do caule, tá bom? Então, raiz tuberosa, desculpa, gente, cenoura, beterraba, mandioca, tem a capacidade de armazenar substância nutritiva, como, por exemplo, o amido. Já falando das raízes aquáticas, ó, o próprio nome fala que está no ambiente aquático, essas raízes permitem que a planta flutue por conta de espaços vazios que existem no parênquima, né? No tecido parenquimático dessas raízes. Então, essas raízes são... esse tecido parenquimático tem um nome, inclusive, dado a ele, que é aerífero, tá bom? Por conta desses espaços vazios dentro do tecido parenquimático que permite a concentração de gases, né, de ar, e aí esse ar permite que a planta possa flutuar no ambiente aquático, ok? Então era isso que eu tinha que falar com vocês, dando um apanhado bem geralzão dessas variações morfológicas, mas acho super interessante vocês saberem disso, porque costumam ser cobrados, tá? Em vestibulares, em concursos, e porque também faz parte do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a gente conseguir ver a planta e identificar essas características, essas variações morfológicas dentro das angiospermas, tá bom, gente? Ó, um grande beijo e até a nossa próxima aula online.